O time de 2010 do Santos é um time que marcou a história do clube, marcou a minha história, marcou a história de cada jogador que participou dessa campanha. Foi um time que foi construído, porque quando eu cheguei lá ninguém era titular, esses garotos, alguns atletas estavam desacreditados no clube, trouxemos alguns outros com bem pouco investimento, porque o Santos não tinha possibilidade de investimento grande. E essa equipe foi montada e desde o primeiro momento que eu vi essa equipe jogando, eu parei o treinamento e eu falei para eles que eles poderiam, se acreditassem, poderiam marcar a história do clube. E aí, como estão as coisas? Faz tempo que a gente não conversa. O que o senhor tem feito? Só acompanhando competições, né? Procurando dar uma seguradinha aqui também, porque Floripa deu uma aumentada, né? O número de casos aqui, então preferi dar uma seguradinha aí para ver se não trago nada para casa, né? Porque eu já tive, então não tem problema. Agora, o que não pode é trazer para cá. Esse é o grande problema. Como é que tá aí em termos de abertura, professor? Não, ainda tá assim, muita coisa ainda proibida, né? É? Mas o pessoal está abusando, né? Muitas festas. Aqui tem os encontros de barcos aí, pessoal em torno aí da ilha, né? O pessoal aglomera, tem feito muitas festas, Sério? muita coisa escondida, algumas coisas liberadas, outras escondidas, né? Você já viu, uma confusão. Nossa, eu imagino. E é verdade, né? O senhor teve Covid. Como é que foi, hein? Teve sintoma? Como é que foi? Não tive nada, não senti nada, nada, nada. Só fiquei 14 dias afastados, né? Pelo protocolo, e depois o retorno. Mas não tive nada, não. E o senhor descobriu num dos testes da CBF? Exatamente. Nós fazíamos as segundas e quintas, né? Que Uhum. eram para as rodadas seguintes. E em uma delas, olha, eu devo ter feito pelo menos uns 20 testes, né? Nossa. No 20º alguma coisa acabou dando, não tinha jeito. Porque toda semana, né, tinha um ou dois atletas, então em algum momento ia acontecer, não tinha como, né? Sem dúvida. E vocês chegaram a viajar de avião bastante, né? Ou só de ônibus? Não, bastante de avião, pouco de ônibus, mas também tínhamos o avião fretado, né, pelo clube, então um risco um pouquinho menor, teoricamente. Uhum. E foi uma surpresa quando o senhor recebeu o resultado positivo? Não, não. Não, porque assim, eu estava acompanhando ali, a maioria dos jogadores vinham pegando, a cada semana, um, dois. Naquela semana em especial, nós tivemos 7, 8 jogadores, né? Então, Nossa, sério? Em uma semana? em uma semana, que foi a semana que eu acabei saindo, né? Na sequência, acabei saindo. Naquela semana, nós tínhamos 12 jogadores afastados, né? Que juntou de uma semana para outra, acumulando, e, e acabamos tendo problemas aí na partida, na última partida contra o São Paulo. E nesse cenário de 12 jogadores, antes de o senhor descobrir o resultado positivo, o senhor se sentia apreensivo? Porque, enfim, a gente viu, é uma doença que tem matado muita gente, é bem perigosa, né? E o senhor está com 58 anos, né, se eu não me engano. Isso, Isso ainda não exatamente. é grupo de risco, mas está quase, né? Como é que foi É isso? próximo, né? Próximo, mas eu nunca fiquei muito bitolado em cima disso, não. Eu tratei com naturalidade. É, Tanto é que quando nós tivemos esses 12 jogadores, eu já estava saindo da minha, né? Então, eu já estava numa outra situação, que foi justamente a última partida com o São Paulo. Nós fomos a São Paulo para jogar e tínhamos ali 12 desfalques, né? Entre Covid e lesões. Então, eu nunca tive esse problema, não. Nunca fiquei muito preocupado em relação a tudo isso. Tratei com naturalidade. Eu tinha reuniões com o meu grupo de trabalho, né?
com a equipe técnica, a todo momento nós fazíamos, sim, online. Estávamos online praticamente 24 horas. E no ano passado, você começou em janeiro, certo? A treinar o Atlético. Isso. E aí a pandemia parou tudo em março já. Então foram 2 meses aí de treinos e 2 meses. competições, aí teve a pausa, e aí o retorno foi em julho ou agosto? Foi Julho. em julho. Exatamente. E aí rolou então a vitória no Campeonato Paranaense, certo? Conquista do Paranaense, entramos no Campeonato Brasileiro com 2 vitórias, né, jogando muito bem e tudo. Aí eu acabei saindo, fiquei 3 partidas fora, infelizmente tivemos ali 3 derrotas, e quando eu retornei, uma quarta derrota e acabamos saindo. Vínhamos de 8 partidas invictas, vínhamos de uma série muito boa, o time evoluindo, né, crescendo, Uma mas é surpresa normal. para o senhor essa demissão? Porque a mim foi bem surpreendente. Olha, pelas circunstâncias, sim, Thalita. Agora, futebol brasileiro, nada mais me surpreende, então. Pois é, eu ia até falar com o senhor sobre isso agora, o Domi hoje, né? 3 meses. Eu fiquei super surpresa também. Como que o senhor vê isso dentro do futebol brasileiro? Essa rotatividade de técnico, ela acaba prejudicando? Porque, não sei, ao meu ver, me parece que você acaba não tendo tempo para criar algo sólido com o time, né? Olha, é só você ver os treinadores que estão há mais tempo nas suas equipes, são os treinadores que conseguem desenvolver um trabalho e terem o seu trabalho avaliado. Foi assim nas equipes que eu fiquei um bom tempo. Só assim eu consegui desenvolver e consegui gerar resultados. Eu vou te dar um exemplo. Klopp chegou no Liverpool e nos 4 primeiros anos ele não ganhou nada. Um time grande, inglês, 100 vitórias, ou melhor, conquistas, e o treinador é mantido. Para que você possa ter possibilidades de avaliação de um trabalho, não adianta, não são meses que vão te dar essa condição. É só você se lembrar quando você entrou no seu último trabalho, quanto tempo você levou para uma adaptação, para você se sentir bem, confortável, produzindo. Futebol é a mesma coisa, com, com um problema ainda maior, que você, como treinador, você prepara um grupo de trabalho e depois você vai aguardar pelos resultados sem que você tenha uma interferência tão grande a partir daí, porque você fica na expectativa do que possa acontecer em razão daquilo que já foi realizado. O futebol é assim, você trabalha e já na semana seguinte você tem que gerar resultados. Não, ninguém consegue. Por isso que o futebol brasileiro caminha por esse caminho que nós estamos aí nos últimos 25, 30 anos. É uma impaciência muito grande, querendo resultados pelo resultado. Não se pensa em trabalho, não se pensa em desenvolvimento, não se pensa no que o cara tá fazendo, está realizando dentro de um clube. Você vê, hoje o Internacional é um dos líderes do campeonato. E a campanha do Oder Hellmann o ano passado foi exatamente igual. Nessa rodada, o Inter tinha o mesmo número de pontos que nós temos com o Cudê. E o trabalho do Odair não era tão visto, não era tão falado. É por essa pressão que existe, por esse movimento que foi desenvolvido ao longo dos últimos 25, 30 anos, onde as pessoas virou assim uma prática comum no país você falar da caminhada do treinador, dos resultados só do treinador. Isso daí foi uma maneira que nós encontramos para que todos fossem tirando um pouco dessa responsabilidade. Eu falo isso desde gestores, administradores, uma parte considerável da imprensa que nunca se preocupou em esclarecer, mas muito mais em questionar.
a ineficiência de todo o sistema. Participamos também, os treinadores, né, não dando importância para aquilo que vinha acontecendo. Os jogadores se sentiram muito confortáveis com tudo isso, eles se sentem protegidos por esse sistema. Então, é uma série de fatores que fazem com que acaba sendo prejudicada a figura mais vulnerável em todo esse pacote, no momento em que as coisas não estejam acontecendo, que é a figura do treinador. É uma figura única. Então, você mexe, você altera, você dá uma resposta, né, teoricamente, ao seu torcedor, dá uma resposta aos seus comandados e o trabalho segue. E na grande maioria deles, nem sempre, os resultados acontecem, ou seja, ainda ficam piores. Então, é um caminho sem volta que nós estamos aí trilhando há anos e anos. E serve como uma muleta para todo mundo, porque ninguém busca se desenvolver, melhorar, né? Criar um fato novo. As pessoas usam da mesmice de anos e anos para que justifiquem aquilo que está acontecendo. E você pode ver que em todos os clubes do futebol brasileiro, essa mesma receita ela se repete. Sim, sem dúvida. Concordo totalmente. Na sua demissão do Atlético, houve alguma resposta? Eles te deram alguma justificativa ou foi aquela resposta protocolar típica de demissão? Não, não, não. Eu acho assim, Thalita, eu também nunca cobrei isso. Mas me chamaram na sala, Dorival, olha, é um comunicado, o presidente não estava presente, ele é de fator um grupo de risco, né? Então ele pouco foi ao clube nessa minha estada no Atlético e eu entendo isso. Olha, o presidente pediu para comunicá-lo, ok, tá bom. Nunca fui de ficar pedindo, ou, olha, por quê, o que aconteceu? Não, eu acho que as pessoas estão ali, estão vendo o nosso trabalho, a maneira como vinha acontecendo. O time foi mudado em 16 peças de um ano para o outro. Sem dúvida, perdeu muita gente, né? Foram vendidos os principais jogadores da equipe. Nós estávamos ali trazendo uma garotada que ainda não tinha 5, 6 jogos com a camisa da equipe principal. Então, nós tínhamos que ter consciência que o trabalho seria moroso, um trabalho de mudança completa. E eu imaginava que nós teríamos esse tempo, porque não foram feitas contratações, apenas depois, né, para o Campeonato Brasileiro, aí sim, nós poderíamos usar 3 ou 4 jogadores que foram contratados nesse intervalo, não os usamos no Campeonato Paranaense, e mesmo assim a equipe deu uma ótima resposta, vinha dando, até o momento que nós tivemos uma baixa, muitos jogadores ficaram afastados, né? E foram 4 resultados negativos. Porém, 4 resultados em que nós tínhamos em todos eles a iniciativa do jogo, a posse de bola, a criação, muito superior aos adversários, à exceção da última partida do segundo tempo contra o São Paulo, que o São Paulo foi muito melhor que o Atlético. E hoje, como é que estão as propostas aí? O senhor já tem alguma coisa em mente? Não, O senhor nunca me não, conta isso, né? assim, eu acho que propostas elas acontecem, sabe? Eu Uhum. estou aguardando algumas coisas aí de fora também, do país. Ah, é? Eu nunca trabalhei fora do país, eu tinha esse objetivo. É engraçado que todas as vezes que eu tive uma proposta, eu estava em atividade, eu estava com trabalho, nunca levei à frente e eu resolvi tomar uma posição que, de repente, eu daria um tempo para que alguma coisa acontecesse. Caso venha acontecer, ótimo, não acontecendo, vamos aguardar aí pela melhor definição. Mas nesse momento não tem nada. Mas tem umas conversinhas rolando, então, pelo menos. Não, sim. Aí fora sim, algumas coisas. Mas nada ainda firmada. Então nós temos que aguardar.
E o senhor tem esse sonho, esse objetivo de trabalhar fora? Acha que, de repente, é o que falta aí para o senhor consolidar tudo que o senhor já poderia ter feito na carreira? Não, eu ainda tenho alguns objetivos dentro do país. Ah, Graças a é? Deus nós conquistamos aí vários campeonatos, né? Mas mesmo assim eu ainda tenho objetivos, eu ainda quero, mas eu também gostaria de sair um pouquinho, de poder observar um pouco como é o trabalho lá fora, né? Poder botar o meu trabalho à prova fora do país. Eu acho que isso daí também seria importante para um profissional. Se o senhor puder fazer um balanço assim desses 15 anos, muita coisa aconteceu, o senhor viu muito jogador estourar, o senhor viu muito jogador também acabar não estourando tanto. Existe aí um momento de maior alegria, de uma lembrança que te deixa contente? Algum time que mexeu mais com o senhor? Olha, eu acho, Thalita, o time de 2010 do Santos é um time que marcou a história do clube, marcou a minha história, marcou a história de cada jogador que participou dessa campanha. Foi um time que foi construído, porque quando eu cheguei lá, ninguém era titular, esses garotos, alguns atletas estavam desacreditados no clube, trouxemos alguns outros com bem pouco investimento, porque o Santos não tinha possibilidade de investimento grande. E essa equipe foi montada e desde o primeiro momento que eu vi essa equipe jogando, eu parei o treinamento e eu falei para eles que eles poderiam, se acreditassem, poderiam marcar a história do clube e pelo desenvolvimento do nosso trabalho, por aquilo que eu sentia que poderia acontecer. Foram 20 minutos do primeiro treinamento. E acabou acontecendo. Eu acho que foi uma equipe que ensinou o Brasil todo a dançar, cativou todo mundo. Nós éramos parados aí por torcedores de todas as equipes que diziam que tinham prazer em ver o Santos jogar. Então, eu acho que isso daí é um motivo de satisfação, de orgulho. Assim como é também no ano de 2011, eu ver a equipe que eu trabalhei em 2008, Curitiba, jogando as finais do campeonato da Copa do Brasil com o Vasco, que eu trabalhei em 2009, decidindo, cada uma com 6 jogadores da que nós tivemos, e a equipe de 2010 do Santos decidindo a Copa Libertadores e sendo campeã da Libertadores. Então, 3 trabalhos assim que acabaram mostrando e gerando resultados. Para mim, isso é uma satisfação. Nos últimos 5 anos, Thalita, eu não trabalhei em 2019, então em 4 anos nós tivemos aí em 2015 um vice-campeonato da Copa do Brasil com o Santos, que estava na zona de abaixamento quando nós assumimos, a conquista de um campeonato paulista, o vice-campeonato brasileiro com o Santos em 2016, saí do Santos com o time única equipe invicta da Libertadores na primeira fase, tivemos o campeonato paranaense de 2020 e o vice-campeonato brasileiro com o Flamengo em 2018. Então, assim, olha, eu sou muito tranquilo em relação a análises, a, a desenvolvimento, e eu fico muito feliz com todos os trabalhos que eu tenha tido e todos os resultados que foram alcançados, jogadores revelados, garotos que apareceram e que tiveram uma primeira oportunidade, jogadores que não eram acreditados, que nós passamos a acreditar. Eu acho que isso daí tem um valor muito alto para quem comanda, para quem dirige. Muito mais, às vezes, do que até um título. É interessante, mas é verdade. Eu me lembro que eu sempre inseri a bola desde os primeiros trabalhos, né, na pré-temporada. E nós iniciamos ali os primeiros trabalhos com movimentações mais individualizadas e depois nós tínhamos muito pouco tempo para uma estreia no Campeonato Paulista. Eu logo montei uma equipe, mudei uma ou duas posições, né?
dentro daquilo que eu esperava. Trouxe o Wesley para jogar como segundo volante, ele que era um atacante, um meio atacante no Santos. E o treino começou a se soltar. Paulo Henrique, Neymar, Wesley muito próximos, né? Nós tínhamos ainda o Rodrigo Souto treinando antes dele ter ido para o São Paulo, e a equipe fluía o jogo de uma maneira impressionante. E eu parei o treino, 20 minutos de trabalho eu parei. Nós sentamos ali, tem uma mangueira ali no CT do Santos, a primeira ali para quem está entrando nos campos. Embaixo da mangueira eu falei, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que vocês guardem para vocês, acreditem ou não. Esse time vai marcar a história do Santos. Se vocês acreditarem no que nós estamos fazendo, podem ter certeza que esse vai deixar um legado muito legal na história do clube. Um ficou olhando para o outro, ninguém falou nada, ninguém questionou, mas deu para perceber que foi assim, foi um choque para eles. E aquele time foi sendo montado, foi sendo organizado. Aí chegaram o Durval, o Marquinhos, que veio do Avaí, o Robinho logo depois. Começamos ali a dar oportunidades, né? O André, alguns garotos que também estavam ali na base, enfim. O time foi ganhando corpo, foi criando uma identidade. E desde a primeira partida, né, nós já fizemos um 4-1 dentro do Pacaembu. Aquilo já foi eu acho que um cartão de visitas, né, daquilo que aquela equipe poderia fazer. Sem dúvida. E com todos esses bônus vem alguns ônus, né, professor? Houve aí dois momentos que eu gostaria de relembrar, um com o Ganso e o outro com o Neymar. Queria pedir, se o senhor não se importar, que o senhor me contasse como é que foram esses eventos. O Ganso foi quando ele não quis, não aceitou a substituição, e o Neymar quando não aceitou o seu pedido para que ele não batesse o pênalti. Até houve lá o René Simões dizendo que estaríamos criando um monstro, né? O senhor se lembra disso? Me lembro. Assim, o gancho foi simples, né? Nós estávamos jogando uma decisão de campeonato e jogando com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Marquinhos tinha sido expulso no primeiro tempo e o Santo André tinha um excelente time, muito bem organizado, né? Sérgio Soares era quem comandava. E naquele momento, nós tivemos mais uma expulsão. O Roberto Brum, que havia entrado, tinha dado um carrinho por trás e acabou sendo expulso. Então, nós ficaríamos com um jogador a menos. E eu precisava recompor, no mínimo, ali o nosso meio-campo, porque eu não, mesmo com a expulsão, nós trouxemos o Paulo para jogar um pouquinho mais atrás, o time estava bem organizado, não abria mão de atacar, atacava, o Santo André corria riscos, mas atacava, queria o gol a todo custo, enfim. E o Ganso, um pouquinho antes, tinha me pedido que ele estava muito cansado, que ele estava já esgotado, ele estava prendendo bola, né? Eu falei, não, você não pode sair agora porque você é o único que está prendendo bola, né? Segura um pouco mais aí. E 10, 15 minutos depois, quando houve a expulsão, o primeiro nome que eu pensei na hora foi o Ganso. E quando eu fiz o gesto de substituição, nesses 15 minutos, engraçado que foi o melhor momento dele na partida. Ele estava evoluindo na partida. Mas, com aquele pedido dele, eu fiquei com aquilo na cabeça. E o primeiro nome que veio para mim tirar na hora foi o Ganso. E quando eu fui tirá-lo, ele fez que ele ia ficar, que ele não ia sair, tal, aquele lance. Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei desarmado, eu não sabia o que eu fazia. E o Robinho estava atrás de mim, ele tinha saído, estava no banco. Ele falou, professor, tira o André, porque eu estava botando ali mais um zagueiro, um volante, o Bruno, né, para aumentar a estatura do time e ter um homem de proteção na frente da área. Foi a primeira substituição que eu tive que fazer, muito mais taticamente e pensando em segurar, faltavam poucos minutos, do que o pensamento de atacar, de criar, que tinham sido as duas alterações anteriores, mesmo com o jogador a menos. Então, esse foi o caso do Ganso, foi a situação, mas tudo tranquilo. Neymar,
Ele tinha batido já 3 pênaltis, inclusive um deles na decisão da Copa do Brasil, e havia perdido. E eu pedi para ele, continua treinando, para de bater um pouco, não se exponha tanto, recolha um pouquinho. Daqui uns 20 dias, um mês, você volta a bater, não tem problema nenhum. E ele concordou, só que naquele dia ele tinha discutido em campo com 2 jogadores. Porque o atrito não foi comigo, com o Dorival. O atrito havia sido com o Edu Bercena e depois com o Roberto Bruno. E quando ele discutiu a segunda vez, eu tive que entrar na discussão. E logo em seguida sai o pênalti, ele pega a bola e põe embaixo do braço. Aí eu tive que, porque eu tinha falado com ele 1 ou 2 dias antes, para que não fizesse. Apenas isso, por um desentendimento de campo, ele achou que ele pudesse bater, pudesse cobrar, pudesse tomar a atitude. Nós já havíamos conversado, então eu falei que não, que ele não ia bater. Que quem ia bater era quem estava combinado e preparado para fazê-lo. Né? E aí Foi ele apenas reagiu isso. super mal. Ele não teve uma reação legal naquele momento, mas tudo isso foi acertado. Logo depois do jogo, nós conversamos. Tudo. É que depois a diretoria não entendeu dessa forma, né? E tomou uma posição contrária àquilo que eu imaginava. Como que o senhor Apenas se isso. sentiu nesse momento? Porque o senhor teve um papel de líder e muitas vezes, por mais que você tenha estrelas no time, é preciso moldar a tática de acordo com o que o momento pede. Então foi isso que o senhor fez. Como o senhor se sentiu quando a diretoria não comprou ali a sua decisão naquele momento? Thalita, assim, eu acho que quando você tem uma forma de agir, ela precisa ser colocada tanto para um garoto que esteja iniciando, como para um garoto que esteja iniciando, que já tenha um nome, como era, no caso, a situação do próprio Neymar. Eu acho que você não pode abrir mão de maneira nenhuma, porque é uma situação em que amanhã você vai ser cobrado. Isso daí envolve um grupo de atletas. E esses atletas estão observando quais são as atitudes de quem os comanda. E essa atitude ela tem que ser repetida, principalmente quando envolve uma situação como essa, em que fuja um pouco ao contexto do dia a dia de campo. Então, eu precisava ali manter o posicionamento que eu havia tomado. A diretoria não entendeu assim, porque uma punição administrativa é uma coisa, uma punição técnica é outra. E você não pode abrir mão da disciplina. A disciplina ela tem que ser mantida em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer área de atuação, em qualquer entidade, quer seja uma empresa pequena, média ou grande principalmente. O atleta não é mais importante do que a entidade, eu penso assim. Nenhum profissional é mais importante do que a entidade. E o Santos Futebol Clube tinha que ser respeitado. E eu sentia que uma atitude minha era necessária naquele momento para que isso acontecesse. Eu não abria mão. E a diretoria entendeu que já havia existido uma punição administrativa no atleta. E eu entendia que precisava também de uma punição técnica, porque ele faz parte de um grupo. E não só uma punição administrativa, uma multa, digamos assim. A multa é muito simples, um diretor chama ele do lado amanhã e devolve o dinheiro. Não no caso do Neymar. Qualquer jogador, qualquer atleta. Vai e devolve. Aqui, ó, o dinheiro que foi descontado do teu salário como multa, está aqui. Está sendo É, devolvido pelo... Isso aí pode acontecer. Então, a multa, quando ela é administrativa, ela passa a não ter muito valor perante um grupo. Quando ela é uma punição técnica, aí você passa a ter uma outra visão e uma outra aceitação do grupo. E o grupo pedia isso, porque sabia que o Neymar tinha infringido uma lei interna nossa, de amigos, de pessoas que se respeitam e que, queiram ou não, estavam ali desenvolvendo um trabalho como se fosse uma família.
até porque eu sempre dei toda a liberdade para todo mundo e sempre, jamais eles ultrapassaram esse limite. E era sempre muito respeitoso com todo mundo, tanto quanto os atletas, os jogadores eram comigo. Então, era uma convivência muito tranquila. Acabou acontecendo o entendimento da diretoria. Aí já não mais do atleta. O atleta já tinha se redimido, já tinha conversado com seus companheiros, já tinha conversado comigo. Professor, foi no ano passado, né, que o senhor operou o câncer de próstata? Isso, Foi, a gente exatamente. até conversou nessa época. Como que o senhor está em relação a isso? Tem feito exames periódicos? Sim, sim. Inclusive, essa semana, né, semana passada, eu estive em São Paulo, gravando uma propaganda que vai ser extensiva a todo o país, com respeito a isso. Ah, que Fizemos legal. também Fizemos uma matéria interessante com a Glenda Kozlovski, que vai ao ar também esses dias. Eu, eu era muito relapso com relação a me cuidar, eu não dava muita importância. Só fui dando prosseguimento aos exames, né, que eu vinha fazendo não com a necessidade que era preciso, mas eu vinha fazendo muito mais por imposição da minha filha, da minha esposa, enfim. E, de repente, fui fazer um desses exames, né, de rotina e acabou dando um PSA muito alto. Depois disso, eu procurei o médico, que também considerou a situação, pediu novos exames e foram feitos até o momento que houve a constatação, até porque esses primeiros exames já mostravam um caminho. Graças a Deus pegamos tudo isso no início, foi bem no início, fui fazer a operação. Os exames foram em fevereiro, a operação no dia 1º de outubro do mesmo ano. Quer dizer, está completando agora 1 ano e 1 mês praticamente. Eu tenho feito os exames necessários, mas está tudo bem, tudo equilibrado. Passei assim com muita tranquilidade, porque tinha tido também uma situação com a minha esposa, foi muito mais delicada, né? Câncer de mama. Então, nós já estávamos, olha, quase que escolados em cima disso aí. E eu tratei com muita tranquilidade, naturalidade, e graças a Deus pegamos bem no início. Eu acho que isso foi muito importante, porque 90% dos casos, quando são diagnosticados, eles já estão praticamente numa situação de difícil refazimento. Então, por isso que nós temos que estar muito atentos e tomarmos todas as precauções, fazendo os exames, os testes, enfim, tanto exames de sangue como exames de toque, né? É fundamental para que busquemos o diagnóstico o mais cedo possível. O senhor se sente mais próximo da sua família? Acha que situações como essa, inclusive o Covid, né, que te fizeram se sentir mais próximo, querer estar mais perto, por exemplo, da sua filha? Olha, bastante. Isso aí desde 2014, né, quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. Nós já tivemos uma mudança comportamental em casa muito grande mesmo. Qual que é o momento assim o momento de vocês juntos? Acho que toda família tem ali um momento junto, né? Tem algum momento específico que vocês gostam de viver juntos? Olha, aqui eu acho que é o café da tarde. Nós nunca perdemos isso. 5h da tarde, nós temos ali um café, que todo mundo senta. É uma coisa que já vinha da minha família, da minha mãe, do meu pai. Nós podíamos terminar o almoço 4h30 da tarde. 5 horas a mesa do café estava posta e parecia que ninguém tinha almoçado, porque era bolo, pães, queijos, enfim, tinha de tudo. E isso era uma tradição da minha casa. Nós tínhamos perdido um pouquinho isso. De repente, hoje não. Hoje nós recuperamos completamente. Até já era o horário de estarmos lá na mesa. Nossa, eu aqui atrapalhando o café da tarde sagrado do Dorival. Me desculpa por isso. Eu não vou mais tomar Compromisso. muito do seu tempo. E Dorival, o senhor toma café com açúcar ou sem açúcar?
por incrível que pareça, ainda com açúcar. Dorival, sobre Santos, time aí que marcou você, como que o senhor analisa hoje, vê essa contratação do Robinho, que agora, enfim, ele foi suspensa, né? Mas com toda a polêmica que gerou, sendo ele um jogador condenado em primeira instância por estupro. Olha, é uma situação bem delicada, Thalita. Não é fácil nós falarmos sobre isso sem termos a certeza, né? Conheço bem o Robinho, quero acreditar nele e tudo aquilo que ele colocou nessas audiências, né? Nós vivemos num mundo aí ainda muito violento em relação a muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos visto isso quase que diariamente, né? E, e a cada dia, eu não tenho certeza, mas 10 mulheres são atacadas no nosso estado. Então, imagino em São Paulo, imagino. E é natural que uma situação dessas tenha que ser esclarecida, né? Mesmo entendendo e torcendo pelo Robinho, pela pessoa que ele é, por aquilo que ele demonstrou ser no período que eu estive com ele. Um cara sempre muito positivo, sempre muito alegre, brincalhão, enfim. Fico aí na torcida para que tudo se esclareça. Todos nós, sem dúvida. E para finalizar, tem alguma história de bastidor que o senhor nunca contou e está super afim de me contar agora? Você sabe que histórias no futebol é que a gente mais tem, né? Eu sei, imagino. Quando eu comecei a jogar na Ferroviária de Araraquara, a gente ia mais cedo para os vestiários, porque a gente tinha um ambiente tão legal. Nós éramos garotos assim, eram 4, 5 gerações da Ferroviária, né? Que se conheciam. Então, jogadores que nós tínhamos jogado lá atrás, quando eu havia chego na Ferroviária, ainda com 14, 15 anos, eu já jogava com esses jogadores que de repente me esperaram ali na frente para que nos juntássemos. Então nós tínhamos ali uma geração que se conhecia muito, que tinha uma amizade muito grande. Tanto é que nós chegamos a sermos aí a quarta equipe do Campeonato Paulista, tivemos a oportunidade de estarmos no Campeonato Brasileiro e fizemos uma campanha entre 80 equipes. Nós, se não me falha a memória, nós chegamos na 10ª colocação. Quase que a equipe toda da Ferroviária foi vendida aquele ano. Então era um ambiente assim muito saudável, muito gostoso. E tinham alguns atletas, né, que se destacavam em tudo isso. E nós já esperávamos por uma novidade todos os dias, por isso que nós íamos mais cedo, porque as histórias elas se repetiam ou eram contadas cada dia de uma forma, né, e era muito legal, as interpretações que eram legais, né? Mas assim, nós tivemos N histórias, né? Agora, quem poderia contar muito bem essas histórias? César Sampaio, que sabe interpretar, contar e interpretar muito bem, e o Cuca, que tem algumas histórias, inclusive comigo, que, olha, vou te falar um negócio. Ele teve a ousadia de um dia, com uma lata de óleo queimado, era meu aniversário, de óleo queimado, ele saiu pela a parte de cima do ônibus, ele abriu aquela parte, ele saiu por cima com a lata de óleo queimado e nós descemos ali para o treinamento. Quando eu desci, ele despechou a lata de óleo todinho antes de começar o treino, só para você ter uma ideia. Não acredito! Uma brincadeirinha sem graça, mas foi uma das que o Cuca conseguiu. Aliás, ele fazia uma a cada 3, 4 dias. O Cuca tinha uma novidade para a gente, mas assim, sempre todos levaram de uma maneira muito tranquila, muito legal isso. Qual?